Obrigada mais uma vez, obrigada Paulo, obrigada Emília. É um prazer estar nessa casa, né, como trabalhadora um pouco mais assídua, né, eu estou nessa casa há alguns anos e fui muito trabalhadora há uns anos atrás, com pandemia, filho, as coisas deram uma mudada. Eu acabei não me afastando, mas não estando mais trabalhando tanto quanto era antes, assim. E um dos propósitos desse meu ano era voltar a trabalhar um pouco mais, a estar mais presente, a estar mais conectada com a espiritualidade. E aí eu fiz isso, escrevi no caderninho. Uma semana depois a Fabiana me mandou uma mensagem pedindo assim: Carol, assim, né, a Fabiana daquele jeitinho bem fofo, tudo bem, como é que tá o Tiago, pode fazer uma palestra? E eu não sei quem conhece a Fabiana, mas dizer não pra Fabiana é uma coisa bem difícil, né? Assim, eu falo, claro, Fabiana, pensando, meu Deus, o que eu fiz? Aí na hora já me veio a imagem no meu caderno com o meu pedido. Eu falei, entendi. A espiritualidade está trazendo os caminhos para que eu volte a fazer esse movimento. E a Fabiana muito esperta também, como sempre, né? Eu perguntei, Fabiana, tem algum tema? Ela falou, tu pode falar sobre família. Eu falei, safada. Ela, um ano atrás, me deu um livro, que é um livro do Divaldo Franco, que é o Vivências de Amor e Família, que eu tinha acabado de ler. Eu falei, tá bom, vai ser fácil fazer a palestra. Não foi fácil, passei trabalho, mas tô aqui. A Fabi me sugeriu dois, três livros para a gente falar um pouco sobre o tema da família. E um dos livros é o Vivência de Amor e Família, que é um livro que é como se fosse uma coletânea de histórias do Divaldo Franco, que foi reunido pelo Luiz Fernando Lopes. Então é um livro que conta muitas histórias e ao mesmo tempo naquele jeito do Divaldo de trazer as explicações, de trazer o conhecimento espírita pra gente, assim. Então é uma leitura muito boa, vou aproveitar também para fazer a propaganda dele. Uma leitura boa, uma leitura leve, uma leitura gostosa de ler e que tem, assim, uma parte mais até divertida, uma parte partes emocionantes. Então assim, é um livro que sugiro como leitura também. E um outro livro que ela sugeriu foi o livro Vereda Familiar, que é do Raul Teixeira pelo espírito de Teresa de Brito. Olhei pro livro e falei, vamos ver qual vai ser. Cada página desse livro é um aprendizado gigantesco, assim. E é o livro que tu lê assim, lê um capítulo, deixa ali, pensa naquele capítulo, outro dia tu lê outro, pensa naquele capítulo, ele é assim, fantástico. É um livro de 91. E se disser para vocês que foi escrito ontem, vocês vão acreditar, porque ele traz temas totalmente atualizados, assim, né, com as considerações da época, mas assim, totalmente dentro da doutrina e totalmente dentro da nossa atualidade, tá? Então acho que é um livro que vale a pena também. E aí o tema é sobre a família, né? E eu acho que todos aqui fizemos parte de alguma família, temos nossa família de origem, muitos de nós temos já a nossa família formada. Né? Alguns com filhos, outros sem filhos, mas assim, nossos laços de famílias foram se formando ao longo da existência. E a visão espírita traz algumas informações importantes pra gente. Como que passa, será? Seria assim? Seria assim? Não sabemos. Você está por aqui? Não. Não? Tá bom. Pode ser, obrigada. Ficou pequenininho. Desculpa, gente. Então, só para relembrar, eu vou ler, mas assim, ficou um pouquinho pequeno na proporção. Então, eu tomei como base esses dois livros e também o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos como base para a gente, que são, né, os nossos maiores referências na visão espírita, né? E a primeira, em 2 ou 3 livros que eu estava lendo sobre, a primeira pergunta que fala sobre os laços de família é a pergunta, está em relação com a pergunta 775 do Livro dos Espíritos, que é: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos falam, uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, seria como se fosse uma epidemia do egoísmo tomando conta do mundo. Né? Se a gente perde esses laços, o egoísmo toma conta. Viveremos isolados, viveremos um por um, e isso pode não trazer pra gente coisas boas no nosso processo de evolução. Que é para isso que a gente veio, né? A gente veio para essa vida, né? nesse momento, para evoluirmos. Se a gente perde esses laços, o egoísmo toma conta e a gente não consegue evoluir. O conceito de família, né, lá na época do Império Romano, ele era formado pelos laços que se formavam entre pessoas que tinham um chefe.
como se aquele chefe fosse um vínculo familiar. Depois do cristianismo, né, com a chegada de Cristo e toda essa evolução do cristianismo, principalmente da parte do catolicismo, a família, o conceito de família veio para a questão de casamento. Então, a união de duas pessoas que formavam uma nova família, né, formavam um grupo, e esse grupo, né, eles consideravam um casamento. Hoje ainda se considera assim, mas já nas devidas proporções sociais e cíveis e desses processos. Então, às vezes tem, né, e aí cada região, cada situação vai ter a sua conjugação, né? O casamento às vezes vai precisar ser um casamento só religioso, em outras culturas um casamento tem que ser um casamento jurídico e às vezes as duas, enfim, daí cada região vai se formar nesse sentido, tá? Mas o Espiritismo, ele vê que a família, ela é um processo muito nobre e de uma experiência verdadeira, de um laboratório para a gente melhorar. Um laboratório onde são todos os nossos sentimentos, eles acabam sendo burilados, eles acabam deixando de existir ou sendo nos instigados a trabalhar, para que a gente possa se preparar para a nossa grande família universal, né, que seja a nossa grande família espiritual. E eles falam que se a gente não conseguir conduzir no nosso pequeno grupo consanguíneo esse processo de evolução, dificilmente a gente vai estar pronto para essa evolução espiritual lá no plano espiritual mesmo. Eu falo bem rápido, gente, vocês dão uma seguradinha, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam que os laços de famílias, eles não se criam necessariamente relações fortes entre os espíritos. E quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, nossa, como assim? Aí eu fiquei pensando assim, claro, porque às vezes ele vai explicando depois que às vezes, assim, eu tenho um laço muito próximo ao Zeca, por exemplo, muito mais próximo, muito mais aproximado do que com o meu irmão, né? Mas aqui eu tenho um laço consanguíneo que eu vou ter que aprimorar, que eu vou ter que trabalhar. E aqui eu já tenho um laço de afetividade maior. Então eles falam que os laços, eles podem ir se transformando também nesse sentido, porém sempre nas sensações de simpatias ou de provações, né? E ele fala que o corpo procede do corpo, o espírito não, o espírito procede do espírito, pois já existia antes do corpo. Então, quando a gente vem para cá, ele fala que o pai e a mãe, né, eles não criam o espírito, eles vão só fornecer o invólucro corporal, que aí, né, a gente enquanto pais, a gente vai auxiliar esse espírito que a gente dá ao corpo a ter esse desenvolvimento intelectual, moral e social e espiritual para fazer ele progredir, né? Então a gente enquanto pais, né, e a gente enquanto filhos dos nossos pais, a gente recebe deles esse corpo e eles vão moldar-nos, né, e nós vamos moldar os nossos filhos nesse processo de criação. E aí no Livro dos Espíritos, o capítulo 4, a parte segunda do capítulo 4, ele fala sobre a pluralidade das existências. E ele tem um compilado de questões, né, que vão da 203 até a 217, respondendo muitas perguntas sobre essa questão de vivência, sobre a questão dos laços familiares, sobre a questão de gêmeos e diversas outras questões. Eu dei uma resumidinha que eu achei que poderiam ser um pouquinho mais importantes para a gente hoje. E a primeira pergunta é assim, como que os laços se formam, né, pra gente poder encarnar? Eles falam que os laços eles podem se formar por simpatia, então por espíritos simpáticos um ao outro, que pode ser por pensamentos simpáticos, por a sensação de amor, por sensação de sentimentos e não só por atitudes, né? Pode ser também por antipatia, então são aqueles espíritos que vêm para trabalhar as provações, e aí eles vão falar que são os espíritos que vêm para resgatar os débitos, e aí mutuamente esses dois espíritos eles vão se ajudar a crescer, evoluir e resgatar esses débitos, então poder fazer o processo de evolução. Tem também os espíritos mais evoluídos que viriam em missão para nos ajudar, né? E eles vêm num processo de missão, de solidariedade, para construir com a gente essa evolução. E tem ainda alguns espíritos que eu ainda acho que são os mais missionários ainda, que eles são os espíritos que falam assim, já poderiam estar prontos para evoluir para um outro plano, né? Para um outro planeta, mas eles falam, não, mas ficou umas coisinhas aqui que eu podia melhorar. E eles vêm de novo, daí sim, com mais potencial ainda de trazer amor, de trazer conhecimento, de trazer evolução para a gente, né?
No livro dos Espíritos também eles falam que a família ela amplia os deveres de fraternidade, né? Porque como a gente vem sendo pessoas que em outra vida a gente pode ter sido homem, pode ter sido mulher, pode ter sido negro, pode ter sido judeu, não importa o que foi antes, né? Então nessa vida a gente tem essa possibilidade de trabalhar essa fraternidade, livre de crenças, livre de raças, livre de qualquer situação que possa causar algum desconforto. A gente vem limpo para poder viver agora, né? Trazendo memórias do nosso inconsciente, trazendo situações do nosso consciente, mas sem essa possibilidade de preconceito, digamos assim. Na pergunta 208, também do Livro dos Espíritos, ele fala que nenhuma influência exerce, a pergunta nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos respondem, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constituir-lhes isso uma tarefa, tornar-se culpados se vierem a falir ao seu desempenho. Achei simples, achei prático, achei que basta, né? Muito fácil que é educar uma criança, muito fácil que é pra gente trabalhar esse espírito, né? Nos dosar, nos organizarmos para depois organizarmos o outro. Então achei bem prático de fazer, assim, não sei, na casa de vocês não sei se é tão simples assim, na minha é bem fácil, né? E temos uma responsabilidade, né? Enquanto a gente vem enquanto pais, a gente vem com uma responsabilidade muito grande, né? O espírito, ele espera, esse espírito das nossas crianças, ele espera de nós adultos maturidade, equilíbrio, para quem a gente foi confiável. Então, quando Deus, quando nos organizamos lá no plano espiritual para virmos com a nossa família, é porque a gente, quando vem enquanto pai, é para a gente estar um pouco mais maduro com os nossos filhos. E esse processo, ele exige uma responsabilidade muito grande, né? E esses espíritos, mesmo adormecido, né? Mesmo com o inconsciente adormecido, ele vai trazer bagagens também das conquistas que eles vieram. E hoje, assim, eu acredito que vocês também percebam que as crianças de hoje em dia são bem mais evoluídas do que nós fomos como crianças, né? São muito mais espertos, são muito mais rápidos, têm pensamento muito mais acelerado, tecnologia para eles é uma coisa muito mais fácil. E às vezes eles vêm mesmo com essa questão que a gente olha e fala assim, nossa, eles são bem mais inteligentes que a gente. Mas nós ainda somos os pais. E a gente ainda tem nesse lugar a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade também dar limites a esses filhos, né? Claro que há infinitas formas de dar limite a uma criança, mas a gente entender que esse espírito ele veio pra gente quanto filho, então a gente tá no processo de educação. Para que ele não entre na vaidade, para que ele não entre no egoísmo, para que ele possa realmente também, assim quanto a gente, evoluir, né? A Teresa de Brito, no Vereda Familiar, ela fala que saiba que todos aqueles que vivem junto às crianças e infundem sobre elas têm sua porção de responsabilidade na sua formação feliz ou degenerada. Isso vale, né? Para pais, para tios, para irmãos e inclusive para professores, para as pessoas que vivem nesse convívio da criança. Então é muito importante a gente também ter essa consciência de com quem as nossas crianças ficam quando nós não estamos presentes. Porque essas pessoas também vão ser responsabilizadas não tanto quanto a nós, né, enquanto pais, mas também terão a responsabilidade sobre a formação do caráter e desse espírito que vem. Tá? Nesse livro do Vereda, assim, eles são vários, são capítulos pequenininhos, né? E aí tem um capítulo que fala da criança, que assim, são pequenas frases que tu olha e fala assim, ó, falei aqui. Aqui também. Assim, né? Sobre a responsabilidade. Porque tu vai vendo que assim, são pequenas coisinhas de responsabilidade e coisas assim, até ela fala muito, né, que a nossa responsabilidade com o outro, quanto isso é importante, do quanto é importante a gente ensinar essa criança também cuidar do outro, de coisas assim, de lixo no lugar do lixo, não é porque o lixo está fora que a gente não pode ensinar isso para ela, a gente tem que ensinar isso. E são coisas assim, que tem uma criança de 4 anos em casa, que, cara,
tem que repetir. E a gente está tendo que ouvir tantas vezes. Então, pra gente também está tendo que ser repetido. Né? A gente fala que pra criança tem que estar falando muitas vezes, mas quantas vezes a gente já escutou tantas dessas coisas, a gente ainda não faz. No fundo, somos todos crianças, né, gente? Um outro capítulo da Teresa de Brito, ela dá alguns conselhos espirituais, conselhos espíritas, né? Na visão espírita. E ela fala que a gente deveria evitar acumular notícias das misérias humanas, né? A criança, aquela televisão que fica ligada de fundo, né, no jornal, com tragédias o tempo inteiro. E nisso ela fala muito assim que a questão do padrão vibratório, né, do nosso pensamento. Então, que às vezes essa informação ali o tempo inteiro causa uma vibração mais baixa na criança. A criança também vai estar muito ligada a isso, eles aprendem muito rápido, eles escutam muito, né? Quem tem os pequenos sabe que assim, às vezes tu tá falando uma coisa aqui, eles não falam nada, daqui a pouco eles puxam um negócio, e eles falam, escutou e escutam tudo, eles estão muito mais atentos do que a gente. Então ela fala muito sobre isso, ela fala para cuidar com o que a gente fala, então a forma como a gente fala, as palavras que a gente fala, né? Então ela fala ali do que seriam os palavrões, né? As palavras mais grosseiras, a gente cuidar com o que se vê. E aí é onde ela fala sobre telas, ela fala as telas lá de 91, né? Que na época era na televisão e a gente pode trazer hoje para celular, para computador, aplicativos, jogos, os games, né? Quantos jogos que as crianças têm, assim, que são jogos muito agressivos. E hoje tem uma série de estudos trazendo o quanto, né, a parte da tela ela é prejudicial para a criança, para a formação desse indivíduo, não só quanto a criança, quanto o adolescente, e até mesmo a gente, quanto adulto. Fala sobre a questão das músicas que as crianças ouvem e a gente também, daí desenhos, filmes e jogos também. Ela fala também para a gente não repassar mentiras e não mentir na frente das crianças. Como se a gente precisasse escutar isso, mas é verdade, a gente tem que, não dá pra mentir, né? E não dá pra inventar pra criança. A gente muitas vezes fala, não doeu, me doeu. A gente fala pra criança, é só uma coisinha, mas não é só uma coisinha. Então, assim, a gente precisa trabalhar com a verdade. A gente precisa criar com a criança essa relação de verdade. Porque a gente daqui a pouco vai pedir deles a verdade, e eles não vão trazer, se a gente não trouxer pra eles antes. Então, a clareza, quanto mais... Eu sei que não é tão simples, né? Eu sei que às vezes no dia a dia a gente faz as ameaças, no dia a dia às vezes a gente fala, pega só isso aqui, quando a gente não queria. Mas isso é pesado depois. A cobrança vem, e vem forte, né? A relação que a gente cria de vínculo quando a gente faz as ameaças e as mentiras com as crianças, assim, depois a gente não consegue mais contornar. E depois a gente vai falar sobre os filhos difíceis, e isso vem um pouco disso aí também. Fala para não colocar medos traumáticos, e aí vem a parte das ameaças, né? Porque trazer muito mais a lucidez e a lógica, explicar, trazer, é cansativo. Falo eu, a pessoa que também faz ameaças. Às vezes eu falo, filho, se você não fizer isso, é isso, né? Não faço ameaças muito, mas são ameaças, né? E é difícil. Porque tem hora que tu não sabe mais sair desse lugar. E fazendo a palestra, assim, eu tô num mês bem difícil com o Thiago, na questão, né, das necessidades das ameaças. Eu falo, e hoje eu vindo pra cá, eu falo, ai querido, vamos terminar o banho, fofo. A mamãe precisa ir pra associação. Dá vontade de socar a criança? Dá mesmo, né? E dá vontade de ameaçar de todas as formas. Só que isso depois é muito pesado. Porque depois a gente não consegue dar conta, né? Então, cada vez que eu faço um movimento desse, eu tento voltar e faço a minha consciência depois. Volto, falo, filho, não fiz certo, né? E acho que é importante a gente também trazer para a criança quando a gente não faz certo. Isso é a clareza, é a trazer a verdade. A gente erra, é claro que a gente erra, né? E é importante a criança também ver os nossos erros, para que ela também possa se sentir confortável de errar e pedir ajuda. Então a gente pede ajuda quando a gente não está dando conta. Fala também para a gente mostrar para a criança a questão do trabalho, do nosso trabalho, né? E valorizar o trabalho, quanto o trabalho também é importante. Sei que a realidade de muitas famílias às vezes é a criança passar o dia inteiro na escola para a família trabalhar.
E isso é importante, a gente sabe que é, mas também mostrar para a criança por que a gente trabalha, né? É pela questão financeira, mas é também porque a gente gosta, é porque é importante para a gente, e trazer, quando for possível, a maior presença quando a gente não estiver no trabalho, né? Às vezes a gente está fora do trabalho, mas a gente continua trabalhando em casa, e aí a gente nunca está com a criança, e parece que só o trabalho é importante. Então a gente também tem essa relação, valorizar o trabalho, mostrar o que o trabalho é importante, mas também fazer a oposição disso, mostrando o quanto também estar com a criança é importante. Ela fala também, né, para não lhes oferecer bebidas e drogas e tudo mais, porque isso também vai trazer como se fosse uma lembrança desse espírito lá de trás, e isso pode ser um problema seríssimo na evolução desse espírito se a família já traz isso para a criança. Não sei, vocês acreditam que sim, bem antigamente, era muito comum os pais darem a espuminha da cerveja para a criança experimentar. Então, assim, né, já vamos segurar esse pé, que acho que agora já está bem evoluidinho, não precisa mais disso, né? Ensinar bastante sobre a questão dos excessos, principalmente de vaidade e de orgulho, e aí nisso trazer para crianças informações sobre caridade, sobre o bem ao próximo, sobre a benevolência, né? Todo esse processo que a gente tem de sair do orgulho, de sair da vaidade, né? A humildade principalmente. Não lhes ensine agressão, evitando fazer-se agressivo junto deles. E não basta se fazer agressivo, não ser agressivo com a criança, mas também não ser agressivo com o outro. Então o trânsito, por exemplo, muitas vezes a gente é muito agressivo com as pessoas do trânsito. Na fala, às vezes trancando o carro da frente, às vezes buzinando em momentos que a gente nem precisa, a criança está vendo, né? Então ela também sabe. Então também trazer esse espaço para a criança, né? Do quanto a agressividade não está só na fala, não está só no bater na criança, também está nas nossas atitudes, tá? E pede para a gente ensinar as atividades domésticas, né? Nas devidas proporções. Então ela fala assim, por que não ensinar uma criança a arrumar sua própria cama? Qual é o problema nisso? Por que não ensinar uma criança a lavar uma louça, a fazer suas tarefinhas, a guardar suas coisas? Ela fala que isso é extremamente importante para a criança. E mostrar para ela também a participação da família nas atividades domésticas. Então também não basta só uma pessoa e só a criança, né? É importante que todas as pessoas da casa participem das atividades domésticas. O cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a cidade, né? O cuidado com o próximo, ensinar bastante sobre a caridade. Principalmente, uma coisa que mais se fala em todos os textos é falar sobre Jesus. Trazer a palavra de Jesus para a criança no dia a dia, nas ações, nos agradecimentos, nas preces. Mostrar, por exemplo, os atos de caridade que Jesus também fazia. Então, né, as leituras de temas em que falem do Cristo, que falem dessa espiritualidade. Eles falam que Jesus seria o herói do amor. Então, toda essa amorosidade que a gente pode ter vem de Jesus. Se a gente tiver ele como exemplo, a gente consegue trazer muito disso para os nossos filhos. A prática de preces e evangelho no lar, a evangelização, passes e ter a família no centro espírita. Né? Às vezes a gente traz a criança para a evangelização e às vezes a gente sai, às vezes a gente traz ou não traz, ou qualquer coisa é motivo para não trazer a criança para a evangelização, ou a gente também acaba, hoje não vou. Então, assim, é um compromisso, né? Todos nós, quando estamos aqui, a gente aqui, as crianças lá atrás, a gente está sendo tratado. Não é só um processo, a gente está sendo trabalhado o nosso espírito para que ele também possa evoluir. Então, é importante a gente ter também essa responsabilidade, né? E ter a prece em casa. Eles falam para sempre rezar com as crianças antes de dormir. Se possível, deixar uma água do lado da criança para que aquela água seja fluidificada, para que no dia seguinte a criança possa tomar. A gente ter a prática do evangelho no lar, sempre que possível trazer as crianças para participarem desse evangelho. Esse é um processo que lá em casa a gente ainda não conseguiu trazer o Tiago para o evangelho. E a gente tem falado, a gente não conseguiu achar um momento que a gente consiga trazer a forma de trazer. Então, peço ajuda se alguém puder depois ajudar. Trazer para os passes, né? A gente, enquanto pais, a gente também pode dar passe nos nossos filhos, né? Orem por eles. Coloquem as mãos sobre essas crianças. Isso também ajuda muito a trazer calma para eles e também para a gente. E eles falam um pouquinho sobre filhos difíceis. E eu acho que aqui, às vezes, não necessariamente os filhos difíceis, mas os momentos também difíceis com os nossos filhos. Né? Às vezes a gente,
Eu brinco que às vezes, assim, né, de um dia tem 5% que é muito difícil e que às vezes a gente só fica nesse 5% do dia, né? E a gente esquece os outros 95% que foram bons no dia com a criança. Então, também olhar para esses 5% com mais amor, com mais generosidade, para que a gente também possa se sentir um pouco melhor. Aqui o Divaldo que fala no livro No Vivência de Amor e Família, ele fala que a educação que lhe daremos será feita com amor e energia, como faríamos com qualquer outra criança, para que a disciplina possa governar o seu destino. Procuremos amar todos os filhos sem distinção. Se a divindade nos concede uma criança em provas amargas, devemos agradecer ao Pai Celestial pelo prêmio recebido, não cultivando mágoas pelo fato de não convivermos com a criança ideal que sonhávamos ter ao nosso lado, considerando que sempre teremos os filhos que necessitamos para a nossa evolução. Cultivemos a paciência e a confiança na suprema sabedoria, porque toda mudança e toda superação exigem tempo. Não é fácil lidar com um filho que é um pouco mais difícil pra gente. E aqui nesses filhos difíceis, eles às vezes relatam os filhos que têm relação com doenças, com depressão, com uso de drogas também. Mas ter esse amor, ter essa consciência de que isso é um presente pra gente de alguma forma, pra gente, pra essa criança, pode trazer mais calma pra gente. A gente pode conseguir lidar um pouco melhor com essas situações. E aí ele continua dizendo, né, que com isso os laços de família se estreitam nessas afinidades que conduzem o indivíduo a verdadeiros êxtases de amor espiritual, demonstrando que a proposta do amor suplanta todos os limites humanos, né? E eles falam, né, então, amar, abençoar, orientar e educar. Se a gente conseguir com nossos filhos essas 4 coisas bem simples, a gente faz muita diferença na vida desse espírito, né? O Divaldo conta, uma das histórias que o Divaldo conta é sobre o Divaldo tem, não sei se vocês conhecem, aliás, o Divaldo está fazendo 97 anos, acho que hoje, acho que é isso. E o Divaldo tem uma casa lá que chama Mansão do Caminho, onde ele já atendeu milhares de crianças, né? E aí muitas dessas crianças ele adotou como filhos adotivos e algumas dessas crianças ele adotou como os filhos legítimos. Sem as regras do que hoje existem, ele conseguiu fazer várias adoções ao longo desse tempo. Muitas dessas crianças, eles separavam essas crianças em grupos de 8 a 10, essas crianças iam para algumas casas, para terem esse contexto de lá. Nessas casas eles eram cuidados por um casal ou por uma família, e essas crianças ficavam um tempo em cada casa, depois, né, até o tempo de seguir para as suas emancipações ou não. Tinha um menino que era um menino que, em toda casa que ele ia, ele falava que ele ia matar a mãe que estava cuidando dele, a tia que estava cuidando dele, em todas as casas. Ele pegava uma faca e dizia, eu vou te matar. Aí ele mudava de casa. Aí ele ia para outra casa, dava um tempo, eu vou te matar. Aí ele mudava de casa. Um dia o Divaldo chegou e falou, a gente precisa conversar. Eu quero que você faça facas para mim. Eu quero que você faça 250 facas. E o cara falou, mas se eu fizer 250 facas, eu vou passar a vida fazendo facas. Ele falou, pode passar a vida fazendo, cada vez que fizer uma faca, tu me entrega. Aí ele ia pra casa, fazia uma faca, o Divaldo ia lá, pegava, guardava, ele disse, mas eu preciso matar alguém. Ele falava, preciso matar alguém. O Divaldo falava assim, não, mas peraí, vamos ver se essa pessoa precisa morrer. Aí o Divaldo ia conversando, trazendo as palavras de Jesus, explicando pra ele, que Jesus fala de amor, Jesus não fala de morte. Será que esse cara precisa? Acho que esse cara ainda não, vamos pro próximo. Ele ia lá, fazia. Passou o tempo. O menino estava com 14 e o menino continuou isso muitos anos. E aí o menino estava com 14 anos. O Divaldo chegou assim, cara, a gente vai precisar te emancipar. Eu vou te emancipar. Já não dá mais para tu ficar. Ele falou, não, mas o que vai acontecer comigo se eu for emancipado? Ele disse, assim, não sei, a gente te deu 10 oportunidades. Tu passou por 10 casas. Em 10 casas tu fez a mesma coisa e tentou matar 10 pessoas. Eu já recolhi muitas facas e tu ainda quer matar pessoas. Ele falou, não, Divaldo, mas eu não. O Divaldo falou, então vamos fazer um acordo. Vou te dar mais uma chance, tu escolhe uma casa com uma das pessoas. Aí ele escolheu uma família que aceitou ele de volta. Ele falou assim, mas cada vez que tu precisar, não dá, tu vai ter que vir falar comigo. Daí ele falou, não, eu aceito. Daí ele fez esse processo, daí começou a ir pro centro espírita, começou a frequentar grupo de jovens e foi. Deu 18 anos, ele pediu pro Divaldo assim, Divaldo, agora eu quero me emancipar. Agora? Vamos esperar 21, agora tu tá numa fase mais calma, tu não tá mais querendo matar ninguém.
Ele falou, não, eu ainda tenho vontade de matar, mas eu agora sei me controlar. Ele falou, tá bom, então vai. O cara foi, não teve mais notícias do Divaldo. Anos depois, Divaldo estava em Brasília, acho que era Brasília, foi para uma atividade, chegou lá e falou, Divaldo, tem uma pessoa que quer te ver, tem um presente para ti. Quando o Divaldo olha o cara, um cara com óculos escuros e tal, cabelo rastafari, ele na hora ele já reconheceu que era esse menino. Chegou para ele e falou assim, tira o óculos. Daí o cara falou, por quê? Assim, eu quero ver se tu não tá usando drogas. Ele falou, mas Divaldo, eu tô aqui, não, quero saber se tu não tá usando drogas. Aí o cara falou assim, tu não muda. Ele falou, Divaldo, tu não muda, né? Ele falou, não, esses são meus filhos, eu quero conhecer todos os meus filhos, eu sei quem eles são. E aí o Divaldo perguntou, e aquela vontade de matar? Não tenho mais. Jesus entrou no meu coração e eu já não tenho mais vontade de matar. E toda a vontade de matar que eu tinha, eu transformei em arte. E ele virou um artista plástico. E aí ele entregou um quadro para o Divaldo, que era um quadro como se fosse uma imagem do Divaldo. Quando o Divaldo olha e fala, se emociona muito, e ele fala, você está vendo a sua alma aí, né, Divaldo? O Divaldo falou, sim. Ele assim, agora a vontade de matar se transformou em ler as almas das pessoas. Então, assim, eu chorava horrores no negócio, porque essa transformação dessa fala de amor que o Divaldo teve com ele durante todos os anos que ele tentava matar alguém. Era um filho muito difícil, né? Era um filho que foi deixado naquela casa, em todas as situações de abandono, e que Divaldo foi contornando com palavras de amor, com palavras trazendo Jesus para a vida dele. Então, acho que isso é um desafio, né? Quantas vezes a gente abriria a mão e deixar, né? Se fosse nós, será que a gente teria tido tanta paciência? Será que não teria falado, vai, te vira, né? Então, esse processo é um processo que é muito bonito de ver, essa transformação que as pessoas podem ter, né? Para terminar, a Teresa de Brito ela fala que a criança é a canção com que o tempo embala os ouvidos do futuro, quando é a semente, que lançada na terra fértil de nobre orientação, produzirá floração e frutos de esperança para o amanhã. Se a gente fizer um bom trabalho, a gente vai conseguir colher bons frutos nessa existência e em todas as outras, para a gente e para cada uma dessas crianças que estão ao nosso cuidado, né? E eu acho que vale também a gente olhar para as nossas famílias de origem, né? Para os nossos pais. Eles fizeram o melhor que eles puderam, do jeito que eles puderam, para a gente estar aqui. Então, somos os bons frutos deles, do jeito que eles puderam fazer. Então, vamos também trazer esses bons frutos para a gente, trazendo os nossos filhos essa sensação, né? De respeito, de amor, de fraternidade, de comunhão com Deus.